Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero falar sobre aquele que é o motivo, aquele que é a base para todas as nossas reflexões, né? É esse livro que nós chamamos de Bíblia. E eu quero chamar a atenção de vocês hoje para uma situação. Ele é o livro mais vendido no mundo, ao menos no mundo ocidental, já há muitos e muitos e muitos anos. E continua sendo aquele que está em primeiro lugar. Apesar de todo o planejamento, através de todos os lançamentos da grande indústria gráfica que nós temos hoje em dia, ele continua sendo o livro mais vendido. Interessante, né? Mas o que tem esse livro de tão interessante? Eu vou contar para vocês. Ele conta a história da humanidade do ponto de vista divino. Não do ponto de vista científico, mas divino. E qual é o personagem principal desse livro? Você saberia me dizer? Sim, é Jesus. Jesus é o personagem principal desse livro. E aí você me pergunta assim, mas como assim, se ele só aparece na segunda parte, aquilo que nós convencionamos chamar de Novo Testamento? A Bíblia ela funciona assim. O Antigo Testamento ele aponta para aquele que viria. E o Novo Testamento aponta para aquele que veio e que fez, né? A primeira parte, o Antigo Testamento, se nós prestarmos atenção, já no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 3, as primeiras folhas da Bíblia, se você procurar lá, o verso 15 vai estar escrito assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa passagem ela acontece logo depois da queda, quando Adão e Eva então pecaram, não é? E Deus então fala para eles que eles não poderiam mais ficar no paraíso, deveriam sair de lá, mas desde lá, Deus já está planejando a vinda de Jesus Cristo, que passa então a ser, a partir daí, já citado na Bíblia como aquele que viria para salvar a humanidade, para reconciliar a humanidade consigo mesmo. E no Novo Testamento, na carta aos Romanos, nós lemos assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então podemos ver que, a grosso modo, que o Antigo Testamento ele está assim, já apontando para Jesus Cristo, né? E o Novo Testamento está assim, já nos dizendo aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Nós temos a história dele mesmo contada, dos seus passos aqui neste mundo, e depois nós temos todas as cartas falando a respeito dos seus ensinos, reforçando os seus ensinos daquilo que ele nos deixou. Interessante que nós temos inúmeras traduções, né? E aqui só na minha estante aqui nós podemos ver várias Bíblias aqui, né? E ontem eu fiz um teste. Eu coloquei aí no site de busca aí da Play Store se havia uma Bíblia específica, né? Eu, de família, né, da minha etnia, eu falo um dialeto que aqui no Brasil talvez umas 1.500, talvez 2.000 pessoas falam, né? É uma derivação do holandês e do alemão, chama Plottage. E eu achei a tradução, né? Tanto que eu baixei, né? Ela está aí no meu celular agora. É interessante isso, né? Então nós temos
muitas traduções, inúmeras traduções, e muitas traduções ainda sendo feitas hoje, né? Então quase que todas as pessoas têm acesso à palavra de Deus. Infelizmente nós temos pessoas que leem a Bíblia só para adquirir conhecimento. Algumas pessoas leem a Bíblia só para achar argumentos para contra-argumentar aqueles que talvez creem nela como seu motivo de fé, para criticá-la, não é? Temos pessoas que leem a Bíblia apenas para tirar boas citações da Bíblia, não é? E a Bíblia é mais ou menos assim, né? Um dia, passeando com a minha esposa à beira do mar, né? Entramos no carro e seguimos viagem, né? Dia bonito, ensolarado, e estava tudo certo, mas interessante que eu via tudo como uma névoa, né? Parecia que tinha uma névoa pairando e estava me dificultando a minha direção. E eu comentei com a minha esposa, e ela deu uma risada e falou assim: dá aqui teus óculos, né? Pegou um paninho, limpou e me deu de volta e falou: pronto, acabou a névoa, né? E é isso mesmo que acontece, né? Quando nós lemos a Bíblia, às vezes o óculos que nós usamos, ele está embaçado. E esse embaçamento são os nossos preconceitos, a nossa falta de disposição, ou então a nossa disposição em aprender e a deixar que essa palavra ela mude o nosso ser. Pessoas com lente embaçada, elas até conseguem ver belos poemas, belas histórias, tiram lindas situações da Bíblia, mas ficam só nisso, porque os seus óculos eles estão embaçados, eles estão cheios de arrogância, cheios de pretensões que ofuscam a sua visão. E não percebem que eles têm um imenso tesouro em suas mãos, não é? E eles são incapazes de descer então do seu pedestal para se render ao Jesus vivo. Mas se os teus óculos forem de alguém humilde, quebrantado, que se sente insuficiente e quer de fato encontrar aqui nesse livro as palavras da vida, da fonte, da água da vida, e caminhar passo a passo para se tornar um imitador de Cristo, o Espírito Santo não deixará que essa palavra volte vazia. E a mesma Bíblia, ela fala ao seu respeito, quando lá na segunda carta a Timóteo, uma carta que o apóstolo Paulo escreve, está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Quando ler a Bíblia, tenha um coração humilde e disposto a aprender.